Fala pessoal, Alex Assis por aqui. Pessoal, hoje, dia 25 de setembro de 2024, uma quarta-feira, e como combinado, né, como eu já havia combinado com vocês, né, eu iria gravar, né, uma série de vídeos sobre os três pilares, né, que, segundo o que eu acredito, né, o que mantém a sociedade civilizada, né, em pé, o que garante a estabilidade da nossa sociedade, né, da sociedade moderna. Eu já tinha feito um vídeo, né, como só para quem, né, está chegando agora, eu já tinha feito um vídeo. Quem quiser procura aí nas minhas mídias sociais, né, nas outras plataformas, e nas várias plataformas que eu tenho postado conteúdo, que vai achar lá, né? Eu falei sobre os três pilares espirituais, né? Os três pilares que mantêm a nossa sociedade organizada, né? Dos quais eu nomeei como os pilares espirituais, o psicológico e os morais, né? Então eu falei rapidamente sobre eles, muita gente veio, fala mais um sobre o outro, fala mais um sobre aquele. E eu falei, tá bom, eu vou falar um vídeo explicando sobre cada um, né? Especificamente. Lembrando que isso é só a minha opinião, né? Segundo o que eu acho, né? Segundo o que eu penso. E você tem todo o direito de discordar, de dar sua opinião também. Sem mais delongas, eu vou falar hoje sobre o primeiro pilar que eu acho que é o pilar que mantém a sociedade organizada. Esse pilar, inclusive, com o passar dos anos, das eras, né, dos séculos, ele foi mal direcionado. Estou falando do pilar espiritual. Por quê? Sobre a minha ótica, eu penso que o ser humano, ele, desde quando ele nasce, desde quando ele se entende, né, por um ser pensante, ele tem um buraco, parece que ele precisa de alguma coisa, de algum ser maior, de alguma força superior para explicar, né, a sua vida, para a sua evolução, para explicar os fenômenos que atingem ele. Então, ele pensa nisso como algo feito por um poder superior a ele, né? Para uns a concepção é Deus, para outros é Jeová, para outros é Alá, e vai por aí afora, né? O mundo hoje tem o que? 10 mil religiões, até onde eu me lembro, 10 mil religiões, sendo que dessas 10 mil religiões, são três ou quatro são monoteístas, o resto tudo crê em várias divindades. Mas o que acontece, voltando isso para os nossos vídeos, né? O que acontece? Eu penso que o pilar espiritual é importante porque ele é o que dava uma régua para o ser humano, né? Para limitar o ser humano de fazer certa atrocidade. Eu até imagino que foi essa a intenção, não é? Na minha época de infância, olha, Deus vai te castigar, olha, Papai do Céu não gosta, olha, isso é pecado. Então isso se via como uma certa régua, como uma certa barreira, né, que inibia o ser humano, né, que sempre inibiu o ser humano, lógico, né, até certo ponto, e para quem acredita também. Tem gente que não acredita, mas serviu durante muitos anos, muitos séculos, como barreira para impedir que algumas, né, atrocidades, né, acontecessem, para dar pudor para o ser humano, para dar vergonha, né, para criar ali um meio de governar, né, que o ser humano sem crença, sem fé nenhuma, o ser humano ele é, né, ele é uma casca vazia, ele é capaz, né, de tudo. Então pregava-se ali o amor através de santidade, Deus e tudo, sendo o diabo ali como ser, né, que tenta e tudo. E aí o ser humano foi ser balizado por isso. Lógico, aí veio, né, o homem, né, e deturbou, né, de toda forma as religiões. Eu estou falando, não estou falando específica de nenhuma, mas estou dizendo que todas têm suas maçãs podres, né, porque hoje, na minha opinião, a maior parte das religiões são meramente interpretativas, né, criaram um Deus é, a- personalizado da forma como eles imaginam, né?
Eu penso o seguinte, a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas eu penso, né, pelos estudos, pelas minhas análises, eu acho, né, que o homem criou Deus à imagem e semelhança dele, né, porque eles criaram Jesus louro, caucasiano, barba, olho azul, né, e plantaram no Egito, que é uma cidade de gente extremamente, né, de cor, cabelo ruim, de pele escura, né, então assim, e você vai vendo a Capela Sistina, as pinturas de Michelangelo, de Picasso, de Da Vinci, você vê que todo mundo é louro, né? Todo mundo é ruivo, do olho azul, claro, caucasiano. Então, assim, o mundo tem gente com o olho puxado, japonês, coreano, tem negros africanos, né? Tem uma infinidade de raças, né? Baixas, altas, cabelos bons, cabelos crespos, né? De peles, né, brancas, de peles mais amareladas, peles morenas, e aí criaram um Deus branco, né, perfeito, né, lógico, eu acredito que Deus é perfeito, mas com milhões de civilizações, milhões de pessoas nesse mundo, ele tinha que ser branco? Então, assim, não estou querendo levantar nenhuma questão, né, mas estou dizendo isso. Então, com o passar dos anos, né, o que aconteceu? Esse pilar espiritual também foi caindo, né? As pessoas hoje não creem mais nada, né? Tem muita gente que não crê, outros crê, mas quer questionar, né? Outros, de tanto ver as atrocidades, ver as falsidades, as mentiras, as manipulações também foram desanimando. Então, esse pilar espiritual é, da sociedade, que mantinha a sociedade até certo tempo, né? Até certo ponto da nossa história, a religião mandou ir na metade do mundo, né? A Igreja Católica chegou a mandar na metade do mundo. Ele governou, né? Serviu, né? Como uma barreira, serviu como uma régua, né? Para poder controlar a humanidade. Hoje, com o passar dos tempos, da modernidade, esse pilar espiritual caiu. As pessoas hoje não creem com tanta fé. Então, hoje, é, a maioria crê porque interessa em alguma coisa, ou segue porque tá conseguindo algum benefício de alguma forma, mas eu digo, né, a maioria hoje, grande parte hoje, não tem aquela fé inocente, aquela fé de crer sem querer nada em troca, de seguir sem querer nada em troca, de crer, de ter um temor, olha, eu não vou fazer porque isso vai me trazer uma consequência negativa, entendeu? E com esse tempo, com essa evolução cultural, com as coisas, com a modernidade, esse pilar, ele caiu. Se não caiu, ele se enfraqueceu bastante, né? Que hoje a sociedade, ela se entende como independente, né? A sociedade hoje não precisa crer em nada, não teme nada, entendeu? Para ela entender, ela quer conhecer, ela quer compreender, ela quer buscar a fundo aquilo que está acontecendo. E esse pilar espiritual, né, ele acabou caindo, né? Hoje, eu não digo que não tem, que a gente não tenha fé, que não seja devoto a alguma coisa, que não siga ou que não tema, mas eu tenho, né? Vocês têm que concordar que realmente hoje tem esse apelo todo, né? A fé hoje comparado com a minha época, que, né, 40 anos atrás, hoje é bem mais fraco, né? As pessoas hoje, elas não têm mais essa devoção inocente de crer, né, sem ver. Hoje, isso caiu, né? Então, assim, eu acho que é um dos três pilares importantes, não é o mais importante, né? Mas serviu, como eu disse, como regra, e esse pilar caiu, né? Então, galera, esse é o pilar espiritual, né? Nós temos mais dois vídeos aí, nós vamos falar sobre o pilar psicológico e o pilar moral, né? Mas eu queria falar mais sobre esse primeiro, que é o espiritual, que realmente hoje está bem enfraquecido. Não vou dizer que ele caiu, né? Porque hoje as pessoas ainda professam alguma fé, frequentam a igreja, as pessoas têm, mas realmente não é a fé que as pessoas tinham 40 anos atrás, tá bom? Um abraço a todos, e se você curte o nosso conteúdo, se você concorda ou discorda, se tem alguma coisa a dizer, comenta aí. Você acha que o ser humano ainda tem aquela devoção de 40, 50 anos atrás? Ou nós fomos perdendo isso ao longo do tempo? Tá bom? Um abraço a todos e vamos tentar entender antes de criticar.